eu gostaria de abrir as Escrituras no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, porém, se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças e também pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém. Bom, amados, ontem, falando aqui, eu contei uma história que eu conto em quase todo lugar quando a gente vai ministrar sobre o Gerando Paz, que é a história de uma mãe que me procura. Eu a atendia já há algum tempo, todas as quartas-feiras, mas um determinado momento ela chega no meu consultório e ela diz: eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, eu não sei aonde eu errei. Eu digo: o que está acontecendo? Ela diz: eu não consigo trocar meia dúzia de palavras com o meu filho. Se eu chego numa festa da família que ele está, ele acaba indo embora. Essa semana bateu o carro, mas eu fiz tudo o que podia, eu deixei o emprego para cuidar, o trabalho, coloquei nas melhores escolas. Quando nos mudamos para Londrina, procuramos comprar um apartamento próximo da igreja que a gente iria frequentar. Levei ele em tudo, desde o berçário, maternal, até juniores, adolescentes. E hoje é isto. Hoje eu tenho que lidar com essa realidade. Não consigo ter nenhum tipo de relação significativa e profunda com meu filho.
Eu não sei onde eu errei. Quando ela fala, eu não sei onde eu errei, ela está num trilho. Nós explicamos isso daqui nas palestras. E que trilho é esse? Ela está no trilho do certo e do errado. Ela está no trilho do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore tem como característica principal o fato de que ela mata as relações. Todas as vezes que você estiver caminhando pelo certo e pelo errado, pode ter certeza, você vai sacrificar as relações. Porque dificilmente, irmão e irmã, do seu ponto de vista, alguém terá mais razão do que você. Dá para entender isso? Como você sente, como você percebe, como você vivencia aquela história. Ninguém terá mais razão do que você. E quando você está certo, só sobra um outro lado para estar errado. É sempre o outro. E como nós explicamos aqui, não existe relacionamento satisfatório entre dignidades diferentes. O certo não se relaciona com o errado. E fui contando também sobre aquilo que a gente percebe no dia a dia do consultório, onde dificilmente um casamento acaba porque alguém errou. Normalmente o seu erro expõe necessariamente, se você tem um mínimo de consciência, o desejo de pedir perdão, de reconciliar. Normalmente um casamento, por exemplo, acaba porque ambos estão certos. É interessante você ouvir o marido, por exemplo. Você ouve o marido e fala: meu Deus, vamos internar essa mulher? Aí vem a mulher, você escuta e você fala: meu Deus, vamos mandar prender esse marido. E o que é? São perspectivas diferentes. Todas as vezes que a gente está nesse trilho do certo ou errado, nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor avisou: no dia que você comer dela, você vai morrer. E nós explicamos como isso aconteceu na vida de Adão e na vida de Eva, que na época nem Eva se chamava varoa. Mas passou a se chamar Eva só por causa do certo e do errado. Ela virou a mulher que você me deu. Antes ela era eu. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vai se chamar varoa, porque do varão foi tomado. Mas assim que entrou a dimensão do certo e do errado, onde eu sou o aferidor daquilo que é certo ou errado. É isso que a serpente convenceu a gente. Seja você o aferidor do certo ou errado. Seja você aquele que diz o que é certo e o que é errado. Na hora que entrou isso, ela virou ela virou a parideira, passou a ser vista a partir da sua utilidade. É isso que dá a dimensão do certo ou errado, e essa mãe está nessa dimensão. E qual é a dimensão da árvore da vida? É a dimensão da relação, como nós explicamos nas palestras. Deus é o Deus façamos, Ele não é o Deus farei. Deus é o Deus da relação, e para criar um ser, a sua imagem, a sua semelhança, que governasse sobre tudo que é seu, deixou óbvio que está falando de uma família, de filhos, que está querendo se procriar, que está querendo expandir a sua família. E para que você quer família? Se não para a relação. E quando Ele cria este ser, Ele cria homem e mulher, ou seja, um Deus relacional cria um ser relacional, de tal forma que a imagem de Deus não está no homem, a imagem de Deus não está na mulher, a imagem de Deus está no encontro, está na relação. É por isso que a igreja é um lugar onde tem que ter no mínimo dois, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estou. Deus é relação. É por isso que quando Caim chegou diante de Deus sozinho, o Senhor falou: cadê o seu irmão? Ninguém chega diante de Deus sozinho. Tem que chegar na relação. Deus é relação. Eu precisava chamar essa mãe para a relação, então eu digo assim: você ama o seu filho? Não sei onde errei. Você ama o seu filho? Não sei onde errei, certo ou errado. Você ama o seu filho? Relação. E ela diz assim: que pergunta é essa? Claro que eu amo. E eu digo assim: acho que não. Tenho minhas dúvidas. Ela fica tão impactada com essa dúvida, que ela encerra a sessão e vai embora. E eu deixo ela aí, vai. Dorme com esse barulho de carroça aí na sua cabeça aí, depois a gente conversa. E ela chega em casa e o marido, muita gente aqui já sabe dessa história, mas ela chega em casa e o marido diz assim: mulher,
Faz 5 anos que você fez terapia não sei aonde, agora que esse maluco aí falou um negócio aí que deixou você mais doida do que ele, por que você não termina de ouvi-lo? E ela voltou toda senhorinha de si na outra semana, e ela falou, o que você quis dizer com aquilo? Que eu não amo meu filho. E eu falei, minha senhora, qualquer pai, qualquer mãe, mais ou menos, não precisa ser nem extraordinário não, comunzinho, vai responder como a senhora me respondeu. Mas para além da resposta tão fluida, tão irrefletida que você me deu, eu gostaria de gerar a seguinte consciência em você: quem você ama mais? O filho que você gerou ou o filho que você gostaria de ter gerado? Porque eles não são a mesma pessoa e o seu filho já entendeu isso. E como que você acha que é para o seu filho perceber que a pessoa que talvez ele mais gostaria de ter agradado no planeta é talvez a pessoa mais frustrada com ele? É a pessoa que mais se frustrou, se decepcionou. Que no dia a dia, no encontro, nos esbarrões, manifesta uma energia, uma comunicação não verbal do tipo, não é isso que eu queria. E isso acontece nas nossas casas todos os dias. Existe uma falta de celebração no outro, existe uma falta de festa. E por quê? Porque ele não é do jeito que eu gostaria que ele fosse. Ele não está certo. Segundo quem? Segundo eu. Segundo eu. Eu falei, a única maneira dele sobreviver, minha senhora, é se ele negar a importância da sua opinião sobre ele. É se ele negar, em última instância, você. Mas ninguém mata a mãe ou mata o pai e sai ileso. Isso vai pesar de culpa, ele vai desenvolver um processo de autossabotagem, pode ficar tranquilo. A vida dele vai complicar, porque o Senhor já tinha explicado isso lá atrás. Honrai pai e mãe para que te vá bem, e para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Do que ele está falando? Ele está falando de alguém desimpedido para ser, e está falando de alguém que tem saúde. Uma vez chegou um paciente lá para mim, e ele chegou com uma situação muito difícil, eu não vou nem descrever aqui para vocês, mas ele também trabalhava numa empresa familiar na qual ele era administrador. Mas quando ele era criança, ele surpreendeu o seu pai adulterando com a vizinha. Ele tinha 5 anos. Ele chegou e viu a cena, o pai viu, e o pai não quis parar o serviço. O pai simplesmente levou ele para frente da TV e fala, não mexe o rosto. E ele ficou aqui, ó, escutando aquele barulho, aquela situação toda, e ele não podia fazer isso. Só que esse menino cresce, e ele vai crescendo, e ele vai entendendo o que significava aquilo, e ele vai entendendo o trato do pai com a mãe, ele vai entendendo toda aquela situação, o coração dele vai enchendo de mágoa, raiva, rancor. Conforme a gente vai tratando, a vida dele vai melhorando, e ele chega e diz assim, ó, minha vida está muito legal, está muito bacana, mas tem uma dimensão da minha vida que não está conseguindo caminhar. Eu digo, qual é? Ele diz, a minha dimensão profissional. E eu digo, faz quanto tempo que você não abraça seu pai? E ele diz, que pergunta é essa? Eu estou falando de profissão. Você está falando de abraço. Não, eu falei, só me responde. Faz uma semana, um dia, 2. Paramos em 8 anos. Fazia 8 anos que ele não abraçava o pai dele. E eu disse para ele assim, como que você acha que é, para o seu inconsciente, falando numa linguagem psicanalítica, permitir que você deslanche profissionalmente, dentro de uma empresa familiar, cujo seu pai é o dono, em última instância, se a pessoa que você mais gostaria de punir, talvez, será a pessoa mais beneficiada com a sua evolução profissional? Acerte sua vida com seu pai, peça perdão, pede perdão, como? Eu estou certo, eu estou certo, certo e errado.
A árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente acha que isso é uma questão a posteriori, porque na nossa cabeça nós vivemos de um paradigma de justiça, de direito. E é isso que nós vimos no texto que nós lemos, e nós vamos explicar isso para vocês. A gente acha que se a gente obedecer papai e mamãe, Deus vai nos abençoar depois. Não, essa é uma realidade a priori. Quando eu não estou pacificado com aquilo que dá base à minha construção existencial, eu me puno, eu não deslancho, eu não vou, dou um passo para frente, dois para trás, fica aquele negócio. Essa é a base da neurose. E Deus já sabe disso, Deus sabe desse impacto. É por isso que está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E isso não tem nada a ver com obedecer pai e mãe, porque nós estamos diante de dois filhos, um desobediente e um obediente. Agora me diga, o que obedecia em tudo, honrava o pai? Honrava a mãe? Não. Então o que nós estamos falando de honra? Amados, eu falei pela manhã, ou a gente entende um pressuposto básico das Escrituras, ou a gente absorve, se alimenta, entende, digere Gênesis de 1 a 22, ou vai ficar complicado a gente entender as coisas depois. A palavra de Deus nos ensina que você pode dar o seu corpo para ser queimado, que você pode distribuir os seus bens aos pobres, mas que se isso não for por amor, qual o significado disso? Qual que é, irmãos? Fala para mim alguém, pelo amor de Deus. Nenhum. O que é honrar pai e mãe? A honra está no amor. Tudo que não é do amor não faz sentido. Ah, mas meu pai me magoou. Ah, mas minha mãe me feriu, minha mãe me abandonou. Ué, se você amar só quem te faz bem, que diferença isso faz? Não é isso que o Senhor Jesus ensina? Os gentios fazem o mesmo. Amar, irmãos, é uma decisão. E nós explicamos pela manhã o que significa amar em Deus. Amar é sacrifício. Não dá para amar só quem a gente faz bem para a gente, irmãos. Nós somos chamados a amar. E existem duas realidades que ferem a relação. E a primeira delas está aqui contida nesse texto. Na verdade, as duas estão ali impregnadas. Um filho que chega para o pai e diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Do que ele está falando? Ele está falando de direito. Ele está achando que ele tem algum direito. Amados, coloque uma coisa no seu coração: quem quer te dar direito é o Satanás. A gente acha que Satanás nos engana, fazendo com que a gente faça coisas erradas. Mas o que Satanás faz é nos enganar, fazendo com que a gente ache que tem direito porque faz a coisa certa. Deu para entender? Pensa comigo, quem que Jesus criticou em todo o seu ministério no Novo Testamento? Ele criticou a prostituta? Ele criticou a mulher adúltera? Ele criticou Levi? Ele criticou o leproso? Ele criticou a mulher samaritana? Ele criticou o errado? Não. Ele criticou quem se achava no direito de exigir, por causa das coisas certas que faziam, alguma deferença, alguma vantagem. Esse moço está ali diante do pai, dizendo: eu quero o meu direito. Você não tem direito, mas o pai não discute direito. E o pai aqui é quem? É Deus. Jesus está explicando como é o pai. O pai simplesmente divide tudo e dá na mão do filho. Toma. Eu não vou discutir direito. Uma vez, uma mulher me procurou surtada. Gente, mais louca que o Rafael do Polegar. Qual que é o seu problema, minha senhora? O meu problema é que o meu marido transou com 100 mulheres.
Eu falei, minha senhora, como é que a senhora contabilizou isso? Não sei, só sei que é assim. Falei, então preciso chamar o seu marido. O marido veio, falei, querido, esse lugarzinho aqui é o ambiente do amor. Sabe o que isso significa? Você não vai ser julgado aqui. Se você falar que matou seus 2 gatinhos e enterrou no quintal, eu não vou julgar você. Aqui é um lugar para você ser... Então, se você fez alguma coisa, pode abrir o coração, aqui é o ambiente, aqui é para isso. Ele falou, rapaz, eu sou representante comercial, eu estou casado há 8 anos, e no meu segundo ano de casado, eu contratei uma prostituta. E eu acho que Deus está me castigando por causa daquilo que eu fiz há 6 anos atrás. Não pode ser, é Deus. A ideia, a culpa já vai para Deus já. Porque minha mulher colocou isso, introjetou isso dentro dela, e ela agora é dia, e é isso. Chamei a mulher de volta. Querida, o seu caso está simples de resolver. Ela falou, ai meu Deus, que bom. Nós temos 2 caminhos para resolver o seu caso. Ela falou, me fala logo primeiro. Ela falou assim, eu falei, perdão. Ela... Falei, nossa, você facilitou o meu serviço agora. Só sobra um caminho agora. Ela falou, qual? Falei, você vai sair aqui do meu consultório. Entenda bem, você vai sair do meu consultório. E você vai transar com 100 homens. E ela falou, você está louco? Eu falei, bom, se isso for loucura, não é minha. Esse é o caminho que você escolheu. Você escolheu o caminho da justiça. Não pode ser 99 e não pode ser 101. Agora vamos pensar se essa mulher acata esse conselho. Ela é transformada de uma esposa insegura e carente a uma rameira infeliz. Está entendendo o que a justiça faz com a gente, meus irmãos? Ela nos dá o direito de dar um tiro no próprio pé. Ela nos dá razão. A razão me coloca como vítima. E eu não perdoo. Eu simplesmente me amarguro. Tento punir. Este filho cata tudo que tem, perde tudo, chega ao ápice da indignidade para um judeu, querer desejar o que os porcos comem, mas ninguém lhe dá nada. Ele cai em si e ele volta para casa. E como ele recebe o pai? Agora você voltou, né, vagabundo? Agora você está de volta, né, safado? Aqui não! Não gastou tudo? Não estava bom? Não era legal fora de casa? Não é assim? Você receberia o seu filho depois disso fazendo uma festa para ele? Diante de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. Porque Deus quer relação. Porque Deus não busca o seu direito. O Pai celebra. O Pai faz festa. Chega o filho. Chega o filho dos nossos sonhos. E ele chega e começa a observar a dança. O cheiro do churrasco, aquilo deve ter, né? Ele vai chegando, e aí ele vê aquilo lá, ouve aquilo tudo, e ele chama um funcionário e diz o que está acontecendo. E o cara diz assim, veio o teu irmão e o teu pai porque o recebeu com saúde. Mandou matar para ele um bezerro cevado. Esse cara não entra na festa, ele fica emburrado. E o pai sai lá para conciliá-lo. Filho, vamos entrar.
Ele fala: há quanto tempo te sirvo, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Filho, eu não tenho nada para te dar, porque tudo que é meu é teu. Você não pegou porque você... Imagine um filho que não tem a capacidade de abrir a geladeira da própria casa. Este é o filho. Pai. E é um cara que, por causa da sua obediência, por causa da sua vida correta, se tornou uma pessoa pior do ponto de vista relacional. Não consegue celebrar a vida de um irmão falido. Antes, o seu coração empedrou. Por quê? Porque não é justo. Por quê? Porque ele tem direito. Quem ensinou a gente a ter direito é Satanás, irmãos. Ele é o sinete da perfeição. Ele era, quando ele era Lúcifer. Sabe o que é sinete da perfeição? Sinete não é sino, sinete é um carimbo, é um sinal, é um signo. Ele era o ISO 9000 do céu. Então ficava lá a escrivaninha dele. Você fez um serviço lá, o anjo passa aqui. Se ele gostou, está no padrão, ele carimba. Se não... E esse cara, então, gerou comércio dentro dele. E ele achou que ele devia ser tratado diferente, que ele devia ter um lugar diferente do que ele estava, em face daquilo que ele produzia. Muitas vezes nós estamos orando para Deus fazer algo que a gente quer. A fé hoje, para nós, se tornou um elemento que a gente usa para fazer com que Deus faça o que nós queremos. Enquanto a fé devia ser algo que nós precisamos para confiar em Deus, de que a vontade dEle é melhor para a nossa vida. Nós queremos comprar Deus com os nossos louvores, as nossas orações, as nossas frequências à igreja, porque na nossa cabeça entrou um processo de justiça, onde eu tenho que fazer para merecer. E isso é ensino de demônios. Isso é doutrina satânica. A palavra de Deus vai nos ensinar que a consciência que nós devemos ter é de que tudo aquilo que a gente faz de certo, de bom, de generoso, de gracioso, é só a expressão de quem nós somos em Deus. Isto não é feito para que você adquira direitos, porque o direito e a justiça têm arrasado as nossas relações. Eu conheço gente que não se perdoa porque errou, porque não acha justo se perdoar, enquanto Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz, para assumir todas as nossas dívidas, por amor, para nos perdoar. Nós, pelo nosso orgulho, não nos perdoamos, para manter talvez o direito de não perdoar quem nos ofende. Mas de antemão, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, desde a oração: perdoa, Pai, os nossos pecados, do mesmo jeito que a gente já perdoa quem nos tem ofendido. Perdoa o seu marido, viu? Perdoa o seu pai. Ou, se é discípulo do Cristo, perdoa a sua mãe, perdoa o seu filho, perdoa o seu abusador, perdoa quem te traiu. Você é filho de Deus? Perdoa quem lhe ofendeu, perdoa quem traiu sua confiança. Tanto o carcereiro como o encarcerado estão presos à mesma circunstância. Libere a sua vida. Cristo já pagou a conta, não só do seu pecado, mas também do mundo todo. Para que carregar esse defunto? Para que andar amarrado? Para que andar aprisionado? Quem tem direito não vai para a cruz. Quem tem direito
não faz o que Jesus fez. Ele, sendo Deus, abriu mão do seu direito de ser igual a Deus e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Sabe para quê, irmãos? Para ter relacionamento conosco, com você, comigo, com nós. E ele falou, quando Pilatos diz assim: você não sabe que eu tenho o direito de te soltar ou de te crucificar? Ele fala: fica tranquilo, você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se do céu, se eu mesmo não lhe desse. Você precisa entender que a minha vida ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. Amado, amada, eu espero que Deus fale profundamente no seu coração, que aquilo que tem emperrado a sua vida, porque você tem razão, direito, ou porque você fez tudo certo, ou porque você acha que tem, como filho que sai, tenha sido crucificado na cruz com Cristo. Porque Ele diz: eu, segundo a lei, segundo a justiça, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, hoje é noite de liberdade, porque esta é a missão do Cristo. Eu vim pôr em liberdade os cativos. Ele falou: esta é a minha missão. Hoje é dia de se ver o reino de Deus. Ele diz: eu vim dar vista aos cegos. Hoje é dia de expansão. Em Jesus é onde a gente entra e sai. Ele diz: eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Eu vim anunciar aos pobres o Evangelho, a boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo todo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu este ministério de anunciar este perdão e esta misericórdia. Irmão, celebre, porque esta liberdade já foi dada na cruz do Calvário. E se eu fosse você, deixaria de ser crente e viraria um discípulo de Cristo. Amém?